Semana Terra Viva. Oferecimento leite pasteurizado Cooper. Alegria de pais e filhos. Olá, bom dia! Nos últimos meses, o Semana Terra Viva acompanhou em Brasília os debates sobre a reforma do Código Florestal brasileiro. Chegamos ao final do ano com a notícia que a votação só acontecerá em março de 2012. Para alguns parlamentares e representantes do setor rural, o adiamento foi avaliado como mais uma tentativa de consenso antes da votação final. Outros dizem que seriam necessários apenas alguns ajustes. O novo relator do projeto, deputado Paulo Pial, afirma que ainda há tempo para o entendimento. Com a dificuldade de acordo e a pauta do plenário preenchida com outros projetos, os líderes partidários na Câmara decidiram adiar a votação do novo Código Florestal para os dias 6 e 7 de março do ano que vem. O texto aprovado no início deste mês pelo Senado é visto como viável para aprovação também na Câmara pela maior parte dos deputados, sendo necessários apenas alguns ajustes. Mas outros parlamentares acham que a matéria ainda terá que sofrer muitas mudanças. Nós temos dois textos, para dos dois fazermos um texto que seja o texto conciliatório para a gente votar, aprovar e ser sancionado pela Presidente da República. Nós temos que lutar para que o Código possa realmente ser votado na data que foi marcada, que é 6 e 7 de março. Com o código elaborado pelo Senado e as mudanças que nós teremos que fazer, qual é o impacto que vai dar nos estados e como é que nós vamos fazer a ocupação territorial do nosso estado. Não tem estudo nenhum do Brasil, nem dos estados, nem dos municípios. Isso é muito grave e nós esperamos que nesse prazo, até março, a gente tenha esses dados para poder confrontar com a nossa realidade. Até o início de março, os deputados terão muito tempo para pensar e discutir 3 propostas. Manter o texto que veio do Senado, votar e aprovar a proposta anterior relatada pelo deputado Aldo Rebelo, ou então fazer uma mesclagem entre os 2 projetos. O regimento interno da Câmara é muito claro. Quando um projeto aprovado na Casa é modificado no Senado e volta para a votação aqui, só pode sofrer emendas supressivas, ou seja, não pode ter emendas que acrescentem artigos ao texto. Para o novo relator do Código Florestal, o deputado Paulo Pial, o tempo será suficiente para o entendimento. O Senado alterou e nessa alteração nós temos que ver aquilo que avançou, que houveram avanços, e aquilo realmente que a Câmara, com tanta discussão, não abre mão. Então, acho que foi sabedoria da presidência da Casa, juntamente com os líderes, esse adiamento para março de 2012. O adiamento da votação também foi comentado pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que foi o relator do texto original aprovado no primeiro semestre pela Câmara, e por representantes do setor rural. A Câmara saberá fazer o que é mais sensato. Fez isso até agora e creio que saberá fazer também no início de março, quando terá que votar o texto final para ir à sanção da Presidente. A Câmara dos Deputados, através da bancada agrícola, pretende melhorar o Código. Acho que é bem-vinda a ideia, desde que o equilíbrio seja preservado. Antes da decisão de adiar a votação na Câmara, a CNA já tinha feito um apelo para que o projeto fosse votado ainda esse ano. A senadora Cátia Abreu afirmou que o texto aprovado pelo Senado não é o ideal, mas lembrou que o projeto regulariza as atividades de mais de 90% dos produtores rurais brasileiros. É da maior importância entrarmos 2012 com esta pauta encerrada, haja vista que nós vamos encontrar uma crise pela frente, uma crise internacional que deverá ter repercussões para o Brasil, e nós não podemos entrar com essa fragilidade. Por isso nós apelamos que essa votação seja feita. Respeitando a opinião de alguns parlamentares que ainda querem alguns avanços, nós também queríamos mais avanços no Senado. Mas como não foi possível, nós fizemos um balanço. Os avanços que foram conquistados são importantes para os produtores rurais, traz muita segurança jurídica, e nós ainda teremos 3 anos pela frente, talvez até 4 anos, até que faça o CAR, até que faça o PRA, com suas prorrogações, para que os produtores, à medida que façam a sua inscrição com o CAR, que os satélites, especialmente a Embrapa Satélite, possa medir o tamanho das áreas que deverão ser extintas de produção de alimentos no país, para que o governo possa ter e tomar uma decisão política a respeito do assunto.
Essa semana foi realizada uma assembleia na Comissão de Agricultura da Câmara para discutir o Código Florestal. Deputados ainda divergem sobre alguns pontos do texto aprovado pela Câmara. A polêmica em torno de 2 artigos do novo Código Florestal foi a base da reunião da Comissão de Agricultura. A mudança feita pelo Senado sobre áreas consolidadas não agradou grande parte dos deputados. Os parlamentares também defendem que algumas regras devem ser criadas pelos estados e não pela União. Os estados, eles estão engessados. Eles só podem decidir o Código Florestal deles depois que a União decidir quais regras e critérios que eles deverão implantá-los. Então, um total engessamento. Nós não sabemos nem a que nós vamos aderir, porque não sabemos nem quais são as regras que serão colocadas pela União. Então, nós estaremos dando um cheque em branco ao presidente da República. Então, é algo grave, ou seja, é negar a prerrogativa nossa de legislar. Tudo que nós queremos é a gente produzir uma legislação que dê segurança jurídica para o nosso produtor. A reunião terminou com um grande impasse. Alguns deputados defendem a aprovação do Código como está, com possibilidade de mudanças posteriores. Outra parte dos parlamentares considera irresponsável aceitar o texto aprovado pelo Senado. Nós não vamos aqui votar de acordo ipsilis, de acordo com o texto que veio do Senado. Votar o texto da forma como ele está, que veio do Senado, é realmente uma irresponsabilidade. Mas nós temos instrumentos regimentais que permitem melhorar o texto, aproximar o texto, ou às vezes até melhorar o texto daquilo que era da Câmara Federal. Se suprimirmos alguns artigos desse texto do Senado, eu acredito que nós estaremos em condições plenas de fazer essa votação. Produtividade menor provoca a queda de 8,4% nesta safra de cana 2011-2012, segundo o levantamento da Conab. O governo estuda estender às usinas as mesmas condições do crédito rural já concedidas aos plantadores independentes de cana. A produção nacional de cana-de-açúcar a ser moída pela indústria sucro-alcooleira na safra 2011-2012 deve chegar a 571.470.000 toneladas. O número é 8,4% menor do que o da safra anterior, de 624 milhões de toneladas. A queda se deve à baixa na produtividade, causada por diversos fatores, principalmente climáticos, como a estiagem do ano passado, a escassez de chuva em maio deste ano, a ocorrência de geada nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná, além do florescimento excessivo. Colaboraram também para a queda a falta de renovação dos canaviais e o uso de insumos em escala menor. Nós temos que ter a safra de 2011 como tudo aquilo que nós gostaríamos que não tivesse acontecido. Do total de cana a ser esmagada, 50,7% irão para a produção de 23 bilhões de litros de etanol, dos quais 14 bilhões são do tipo hidratado e 9 bilhões de litros do anidro, misturado à gasolina. Os 49,3% restantes da safra de cana vão para a produção de 37 milhões de toneladas de açúcar, volume 3,37% menor do que na colheita passada. Sobre a queda na produção, o governo trabalha com a possibilidade de melhoria somente no médio prazo. Segundo o Ministério da Agricultura, a tendência é de que a produção nacional de cana-de-açúcar só volte a se normalizar a partir de 2013. Até lá, o governo federal terá que continuar lidando com o crescimento da demanda por etanol e também com a produção de cana estagnada. Esse quadro realmente será melhor em 2013. E as nossas expectativas é de que esse quadro de melhora persista até que o Brasil alcance em torno de 750 milhões de toneladas de cana. Além do clima que não pode controlar, o governo está estudando estender às usinas as mesmas condições de crédito rural já concedidas aos plantadores independentes de cana. O Ministério da Fazenda está estudando uma taxa de juros mais adequada para o financiamento dessa atividade. A seguir, a Associação Brasileira de Celulose e Papel comemora o desempenho positivo nesse ano, mas não descarta problemas futuros por causa da crise na Europa.